Oi, gente! Tudo bem? Mais um dia, mais um vídeo, mais um cenário diferente. Gente, aqui eu tô aproveitando que eu tô sozinha em casa pra gravar esse vídeo aqui fora, que a luz é 1000 vezes melhor, né? Se a luz lá dentro do quarto na frente dela já era bom, imagina aqui fora, 1000 vezes melhor. Mas ok, esse não vai ser coisas da vida, mas ao mesmo tempo porque é sobre a nossa vida espiritual. Mas eu quero falar com vocês sobre a diferença entre devocional e estudo bíblico. Confesso que antes, gente, essa diferença pra mim não era muito nítida. Pra mim, estudo bíblico era uma coisa muito difícil. Então, se eu fizesse devocional, tá tudo bem. E aí, se eu quiser, eu pesquiso alguma coisa. Mas pra mim, estudar a Bíblia, você tinha que ter um monte de Bíblia. Você tinha que ter vários livros, várias coisas assim. Só que, cara, eu descobri que não é bem assim. Então eu quero vir aqui ajudar vocês com essa dica. Porque, gente, ao mesmo tempo que você faz o seu devocional, que é extremamente importante, também é extremamente importante você estudar a Bíblia. Porque, cara, é o teu manual de vida, você saber quem escreveu cada livro. Se tem escritor que foi estudado e realmente as pessoas viram que é o escritor daquele livro. Porque tem alguns livros que tem alguma divergência, tipo Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Fala pra mim. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, mas alguém sabe? Ninguém sabe. É bom você saber e, de fato, principalmente quando você vai pregar, galera, é muito legal você saber, de fato, aquilo que você tá pregando, entendeu? Então eu vim falar sobre isso hoje. Ano passado eu fiz o GSM, como você já sabe, porque no outro vídeo eu falei isso, você assistiu outro vídeo, né? O vídeo passado. Eu fiz o GSM e lá uma das fases, a terceira fase, era o DBS, que é o estudo da Bíblia. Inclusive, gente, a Bíblia que eu uso hoje é a Bíblia que eu ganhei do GSM. Isso aqui é a Bíblia, isso aqui é o caderninho. Eu estudei e eu li a Bíblia inteira por 3 meses ano passado. Então, ao mesmo tempo que eu fiz o meu devocional ano passado, eu também estudei a Bíblia. Então eu tô aqui pra falar sobre essa diferença. Vamos lá. Primeiro, gente, devocional. O que é devocional? É basicamente você ter um tempo reservado do seu dia, do seu momento, somente pro Senhor. Obviamente que a nossa vida inteira tem que ser uma vida de devocional constante, de o tempo todo a gente tá conectado ao Senhor. Mas o momento devocional do dia específico é quando você tira e reserva um tempo somente pro Senhor, onde a sua mente pensa somente sobre Ele, onde a sua atenção tá totalmente voltada pra Ele, onde o seu coração tá totalmente voltado pra Ele, pra tudo aquilo que você tem pra falar, mas também aquilo que você tem pra escutar dele. Tudo bem, a gente sabe que durante o dia a gente continua em oração o tempo todo, pelo menos se você não continua, continue em oração no seu dia a dia. Mas o devocional é um tempo que a gente tira exatamente pra se deleitar no Senhor, ler da palavra dele, ler aquilo que ele tá falando na palavra dele. Então, normalmente o momento de devocional é acompanhado de leitura da Bíblia, é acompanhado de contemplação do ambiente onde você tá, é acompanhado de oração, é acompanhado de meditação da palavra. Então você pega ali e realmente medita sobre aquilo que você leu para ter as revelações mais profundas, que é o Espírito que dá. E essas revelações a gente tem no devocional, mas a gente também tem em outros dias, em outros momentos da nossa vida. Porque o Espírito Santo pode se revelar de diversas maneiras. Mas o momento devocional é esse momento que você senta, coloca sua atenção ao Senhor, ora, adora o Senhor com louvor. É o momento que você realmente coloca toda a sua atenção nele, medita na palavra dele e realmente recebe aquilo que o Senhor tem para te entregar naquele momento. Isso que é devocional. Deu pra entender? Então, no momento de devocional, normalmente, como eu faço, eu gosto muito de começar o meu devocional do início ao fim com louvor. Tem algumas pessoas que não conseguem escutar louvor e ler, porque acaba não se concentrando. Mas tudo bem, fica tranquilo, ok? Se você não consegue, tá tudo bem. Normalmente eu coloco só um fundinho musical ou até mesmo sem música. O Senhor também se revela sem música nenhuma, né? Mas eu gosto de começar meu devocional do início ao fim com uma musiquinha. Eu começo orando, começo adorando ao Senhor, pego a minha Bíblia e, gente, eu já fiz devocional sem plano bíblico e com plano bíblico. Pra mim, 1000 vezes melhor com plano, porque eu não fico tão perdida. Mas foi bom ano passado eu ter feito sem nada. Ano passado eu fiz sem plano, eu não acompanhei plano de leitura nenhum. E foi muito bom porque o Senhor, ele foi falando comigo as coisas que eu tinha que ler na temporada que eu tava vivendo, sabe? Então assim, ora e vê o que o Senhor tem te pedido nesse momento. Se é pra você começar um plano novo, ou se é pra você não fazer por plano e sim orar e entender do Senhor o que você precisa ler naquele dia e naquele momento. Só não deixa de ler a sua Bíblia. Mas ok, e ano passado eu fiz sem plano nenhum. Esse ano eu tô fazendo o plano a Bíblia em um ano. É do Quatro Ventos? Eu sei que é tudo nomes, galera. Eu tô fazendo esse plano e eu tô gostando demais desse plano. A gente lê por ordem cronológica da Bíblia, então é a ordem que ela foi escrita.
E só um parênteses, a ordem que ela foi escrita não é a ordem que ela tá aqui, tá? Tipo, tem livros que foram escritos, por exemplo, Jó. Jó não tá no início da Bíblia, mas ele foi um dos primeiros livros que foi escrito. Então a ordem que tá aqui não é cronológica, tá bom? Mas ok, e aí eu tô acompanhando dessa forma, lendo de forma cronológica, eu tô gostando muito. Então, depois que eu oro, depois que eu já adoro o Senhor, eu pego a leitura do dia, leio o que eu preciso ler, encerro com mais uma oração e peço pro Senhor me acompanhar durante aquele dia, que o meu momento com Ele não acabe naquele momento de devocional, mas que percorra durante todo o dia. E Bia, quanto tempo você fica fazendo devocional? Cara, depende do dia. Não se prenda a um tempo, mas entregue tudo que você tem pra entregar no tempo que você tem. Então se ofereça ao Senhor o máximo que você pode com aquilo que você tem nas suas mãos, que é o tempo que você tem naquele momento. Vamos agora falar então sobre estudo bíblico. Gente, ó, ano passado, nosso GBS, ele foi dividido em 15 ou 12 semanas, eu não vou lembrar. Ah, eu posso ver aqui. Em 15 semanas foi dividido o nosso GBS ano passado. Eles dividiram, por exemplo, a primeira semana foi sobre Pentateuco, a segunda semana foi sobre tribos, e eu posso falar pra vocês sobre o que foi cada semana. Aqui, gente, ó, a semana 1 é Gênesis, depois Pentateuco 1, Pentateuco 2, Tribos, Davi, Literatura de Sabedoria, Reis, Profetas 1, Profetas 2, Pós-exílio / intertestamentário, que é o momento que ficam 400 anos de silêncio, que falam que Deus não fala, mas ele fala. Depois Semana de Jesus, Semana Igreja, Semana Paulo 1, Semana Paulo 2, e a última semana que foi sobre João, porque ele escreveu Apocalipse. Então a gente dividiu dessa forma. Só que aí a gente tinha um método para estudar a Bíblia. Então a gente pegava uma passagem específica, ó, o que você pode fazer na sua casa. Pega uma passagem específica que você quer estudar e pesquisa sobre ela. Pesquisa contextos, talvez, que tenha naquela passagem. Então, por exemplo, acho que é João 3. João 3, se eu não me engano, que é quando... João 3 ou João 2? Acho que é João 2, não sei. Que é quando o Senhor vai no templo e aí Jesus vai no templo e ele quebra tudo lá. Tá, por que que as pessoas vendiam coisas no templo? Por que que Jesus ficou bravo? Você começa a fazer perguntas em cima do texto. Então, por que isso? Por que aquilo? E aí você vai atrás para pesquisar. E aí você vai tirar um contexto que naquela época as pessoas vendiam as coisas no templo para conseguir ter dinheiro, mas Deus não queria aquilo. Porque quando as pessoas viajavam de longe, elas não conseguiam trazer o animal que elas tinham que sacrificar. Então eles vendiam na porta do templo. E o Senhor não se agradava daquilo. Então, você começa a perguntar em cima do texto. E aí a gente divide por perguntas que são óbvias, então que estão ali no texto. Então, perguntas de observação. Então você vai perguntar, tá, onde Jesus estava? No templo. Tudo que começa com porquê não é pergunta de observação, aí você tem que pesquisar por fora. E aí você começa seu estudo da Bíblia. Eu posso deixar aqui na descrição alguns links de alguns sites que podem te ajudar para estudar a Bíblia, mas aí você procura palavras no original, que podem ter significados muito mais profundos do que somente a palavra que a gente tem traduzida aqui no português, que às vezes não vai revelar tanto o significado da profundidade que precisa ser trazido aqui no texto, que o texto quer trazer. Fica muito mais fácil para você entender o contexto o contexto das escrituras quando você pra entender o contexto em que o livro foi escrito. Entendeu? Mas eu acredito que tenha sido isso. Ficou um pouquinho longo, mas espero muito que isso tenha ajudado vocês. Eu vou colocar alguns links aqui na descrição pra você conseguir estudar a Bíblia e receber as revelações mais profundas do Espírito Santo, que às vezes só de você ler você não vai conseguir identificar. Beleza? Um beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.